Queridos irmãos, bom dia e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Deus proverá, o nosso Deus proverá. Hoje, de uma forma muito especial, nós estaremos falando sobre um tema muito especial também. Nós vamos estar falando sobre o jejum bíblico. Em alguns momentos, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, em especial de Paulo, Jesus ensinando os seus discípulos, ele orientou, ele chamou, ele mostrou a forma como deve se jejuar. Então, os cristãos devem orar em todo o tempo, isso sem dúvida. Orai sem cessar, em todo o tempo orai. Quanto mais oração, mais poder. Mas o jejum, a Bíblia já não dá essa recomendação, mas em momentos especiais, aí todo o povo é convocado para estar em oração e em jejum. O texto que a Bíblia chama a nossa atenção, porque foi um texto que o próprio Senhor Jesus Cristo introduziu, está em Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 16. Sobre o jejum é o título. Quando jejuardes, assim diz Jesus, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Veja bem, queridos irmãos, aqui trata da obra de justiça, como no Velho Testamento e no Novo Testamento a prática do chamado Sedacá. As principais obras de justiça para o judeu era o dar a esmola, era as orações e também o jejum. Jesus ensinou os discípulos como orar. Jesus disse que a nós cabe fazer as boas dádivas, as boas obras, até um copo d'água que nós dermos a alguém em nome de Jesus, que nós teríamos recompensa com relação a isso. E agora Jesus está aqui orientando os discípulos como orar, orientando os seus discípulos como jejuar de uma forma especial. O que nós precisamos entender que jejum é abstinência de alimento. É um momento em que você, que eu, que nós, vamos ficar sem alimentar o corpo, seja de pão e de água, ou no caso, em alguns casos, e no nosso caso, só do pão, só do alimento físico, nós devemos sim, podemos ingerir água. O jejum, ele não é simplesmente a pessoa parar de comer, o jejum não é simplesmente a pessoa fazer uma dieta, o jejum não é a pessoa por um período ela deixar de comer um determinado tipo de comida ou deixar de tomar refrigerante. Aqueles que falam, vou fazer jejum e não vou tomar refrigerante, não vou tomar café durante esse período, não vou... Nada disso. O jejum, o nosso corpo, ele precisa de alimento diário e no dia várias vezes, para que ele se mantenha firme, saudável, prático para as atividades do dia a dia. Mas quando nós
nos voltamos para o jejum, nós estamos aqui fazendo uma abstinência do comer, uma abstinência do alimentar o corpo, com um objetivo muito especial. Tem que ter esse objetivo, porque a finalidade do jejum, ele é espiritual. Então veja bem, eu deixo de alimentar o corpo para agora me voltar para as coisas espirituais. Eu estou dizendo a mim mesmo, ao meu corpo, que existem coisas que são muito mais importantes do que o alimento, do que a comida, do que o nutrir o corpo. E tão importante é que eu vou deixar de fazer por algumas horas, por alguns momentos, em busca de algo mais sublime, que segundo Jesus, ele chamou de jejum. Alguém já disse que jejuar é como se a pessoa começasse a morrer aos poucos. E realmente faz sentido. Quando a gente abre mão daquilo que realmente nos faz bem, daquilo que é saboroso, que é delicioso, o corpo, de certa forma, vai reclamar. O corpo vai sentir, o corpo vai perceber. E é nesta hora que a gente abre a mão daquilo que teoricamente seria para a nossa essencial sobrevivência, subsistência, quer dizer que nesse momento, de uma forma especial, as nossas vidas estão se deparando com uma realidade que está sempre diante de nós, mas às vezes nós não percebemos. Qual? Existe a matéria, mas existe o espírito. E muitas vezes nós estamos envolvidos tanto com a matéria que nos esquecemos que tem um lado espiritual. O jejum é a chamada para o espiritual, é a convocação para o espiritual. O jejum é um apelo: ei, você tem um espírito, e assim como você alimenta a sua carne fartamente, você precisa também dar uma atenção espiritual ao espírito, e Deus se alegra disso. O jejum é um passo espiritual em direção à fé, em direção ao sobrenatural, em direção a Deus. Deus se agrada dessas coisas. O próprio Jesus assim ensinou. Mas Jesus deu algumas recomendações. Jesus disse: olha, quando você for jejuar, ele não diz todos os dias quando você jejuar, ele disse quando você for jejuar. Isso deve ser feito de uma forma anonimada. As pessoas não precisam saber que você está jejuando. Você não precisa postar isso no seu Facebook. Você não precisa divulgar isso nas suas redes sociais para que as pessoas saibam. Os hipócritas, eles iam para as praças públicas e eles ficavam com aqueles rostos contristados, para baixo, apático, só para que as pessoas pudessem ver que eles estavam jejuando e automaticamente diriam: olha, ele é espiritual pela quantidade que ele jejua. Ora, Jesus falou que ao fazer isso, ele estava atraindo aplausos, admiração dos homens. E quando fazia isso e era admirado pelos homens, ele então acabara de receber a sua recompensa. Da parte de Deus já não era necessário vir mais nada, porque o próprio homem, os homens, já havia dado a ele a recompensa que ele tanto queria. É essa recompensa que nós queremos dos homens? De maneira nenhuma. A nossa recompensa é de Deus. E por isso que Jesus falou que para nós deveria ser diferente. Quando nós jejuarmos, nós deveríamos ter uma posição diferente. Diferente como? O próprio texto chama a nossa atenção para isso. Passar óleo na cabeça. Lavar o nosso rosto. Para que não dê a transmitir a ninguém que nós estamos passando por esse momento espiritual. Esse momento tem que ser entre nós e Deus, Deus e nós. É um momento único, é singular, é sublime, é devocional, é espiritual. E Jesus diz mais: nós devemos mostrar não aos homens que estamos jejuando,
mas mostrar a quem realmente interessa saber. Quem? Deus. Eu preciso falar para Deus que estou jejuando? De maneira nenhuma. Ele já o sabe, ele me conhece por dentro, ele te conhece por dentro. E tem um detalhe. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra que ao fazermos isso, nós conquistamos algo de Deus de uma forma abençoada e maravilhosa. A Bíblia fala sobre recompensa. A palavra que Jesus frisou, a palavra que ele usou, foi recompensa. Que fique claro que o que vem de Deus não depende daquilo que eu faço, não depende das esmolas que eu dou, não depende das orações que eu faço, não depende do jejum que eu vier fazer, mas todo mérito é recompensa do Senhor. Recompensa em obediência àquilo que eu acabo de fazer diante dos preceitos e dos princípios que ele mesmo me orientou para fazer. Vale a pena obedecer a Deus. Então, nesses momentos, nós somos chamados de uma forma muito especial à obediência a Deus. Por quê? Porque da parte dele virá a recompensa, segundo ele mesmo promete na sua palavra. Como podemos fazer para agradar a Deus? Ora, nós precisamos orar, clamar, buscar. Olha, nós estamos para domingo mesmo entrarmos numa campanha, numa jornada de leitura da palavra de Deus. Todos os dias. A ideia é lermos a Bíblia durante todo o ano. Imagine que nós vamos começar lendo a Bíblia já em jejum. Coloca essa prática diante de Deus. Senhor, eu quero jejuar para que eu consiga ler a Bíblia todos os dias. Eu quero jejuar para que o Senhor me dê fome da Tua palavra, para que o Senhor me alimente através da Tua palavra, para que o Senhor permita que eu possa lê-la todos os dias como um alimento espiritual para a minha alma. Faça essa oração, faça esse jejum nesse sentido. Você deve também pedir que Deus o abençoe, não somente você, mas peça que Deus abençoe a sua igreja. Peça que Deus traga um despertamento espiritual na igreja. Enquanto você jejua, peça que Deus inflame a igreja com a vontade de Deus. Traga um despertamento espiritual nas igrejas do Brasil e do mundo. Peça que Deus aviva a igreja na face da terra. Enquanto você jejua, ore pela nação, ore pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele está passando por um momento muito delicado, ele sofre muitas perseguições de todos os lados. Praticamente todos os governadores se voltaram contra ele, praticamente a mídia inteira é contra esse homem. E a pergunta é: o que ele fez de mal a essa nação? Ele cortou a corrupção pelo ralo. Olha, esse homem precisa de muita oração. A família desse homem precisa de muita oração. Os demais governantes também precisam de muita oração para que Deus dê sabedoria a eles, para que Deus dê discernimento, conhecimento. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando você estiver jejuando, ore pelas famílias, para que Deus tenha misericórdia. Nesses momentos, estão confinadas dentro do seu lar, e é muito comum que haja desentendimentos, que haja intrigas, que haja diferença. Ore a Deus para dar paciência aos pais, paciência aos filhos, paciência aos cônjuges. Ore e jejue pelas famílias. Vamos colocar as famílias no altar de Deus, em jejum e oração. Ore a Deus para que Deus tire essa praga do coronavírus que assola a nação e também outras nações do mundo. Que Deus possa extirpar do nosso país essa praga maldita em nome de Jesus Cristo. Ore a Deus também para que nesse período pós, Deus não permita que a nossa economia seja fracassada, mas pelo contrário, ao contrário que muitos estão dizendo, algumas previsões negativas, pela oração e jejum do povo de Deus, esse país há de florescer, esse país há de prosperar, esse país há de ser abençoado por Deus,
através da oração e do jejum feito pelo povo de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Ore a Deus para que Deus venha nos trazer arrependimento no coração, para que Deus venha perdoar os nossos pecados. Ore a Deus para que o Senhor tire as nossas fraquezas, para que Deus tire a ganância, a inveja, a mesquinharia do nosso coração, para que Deus venha tirar a corrupção que paira na nação brasileira. Peça que Deus, em nome de Jesus, venha trazer paz à nossa nação. E a pergunta é como fazer esse jejum? Ora, nem todos podem fazer um jejum maior. Existem pessoas que têm problemas de saúde, existem pessoas que têm problemas de diabetes, têm a hipoglicemia ou qualquer outro tipo de enfermidade que precisa necessariamente se alimentar de 3 em 3 horas. Essas pessoas vão jejuar sim, mas elas vão jejuar dentro do tempo que o seu corpo permite e Deus vai aceitar, e Deus aceita esse jejum porque é o máximo que elas podem fazer. Elas têm uma debilidade no corpo no momento, porque quiçá com esse jejum e oração, Deus pode até te curar desta enfermidade. Eu creio no poder da oração alicerçada por esse jejum nesse momento, de toda a igreja, de todo o povo de Deus, de todo cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus. Mas se você não tem nenhum problema de saúde física, então nesse momento você é convidado para jejuar. Como? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você comece a jejuar às 10 horas da noite do sábado. O seu jejum, ele pode ir até às 9 horas do domingo. Você ora começando o jejum, coloca os seus motivos de oração e quando terminar às 9 horas da manhã, você entrega o seu jejum a Deus. No segundo momento, ou no segundo caso, você pode também começar o seu jejum no sábado às 22 horas e pode terminar ao meio-dia do domingo. De igual maneira, você pode começar no sábado às 22 horas e terminar às 15 horas da tarde no domingo. Pode começar às 22 horas no sábado e terminar às 17 horas no domingo. Pode começar às 22 horas no sábado e terminar às 22 horas no domingo. O tempo é seu e Deus. A consagração é sua e Deus. É minha e Deus. É Deus nesse negócio. Eu, você e Deus dentro desse propósito espiritual. Mas o importante é quando começarmos a orarmos a Deus, colocando diante dele a nossa vida, e o jejum que estamos fazendo, a finalidade pelo qual estamos fazendo. E ao término, de igual maneira, agradecer a Deus pela jornada de jejum e pelos motivos que nos levaram a orar e jejuar e agradecer a Deus. Certamente, Deus vai nos abençoar. Com oração, com jejum, e com a leitura da palavra de Deus. A nossa alma, o nosso espírito se alegrará e se fortalecerá. E o mais importante, Deus estará feliz conosco. E a oração que se fizer nesse lugar chegará ao trono de Deus, sem obstrução, sem obstáculo. O seu canal com Deus estará aberto. E se o meu povo, que clama pelo meu nome, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos e fizer o que é reto diante de mim, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de jejuar,
é tempo de ler a palavra, é tempo de consagração. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe a nação brasileira. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, eu entrego a Ti essa convocação, na certeza que o Teu povo há de receber de bom grado e de coração alegre e feliz. Na certeza que o Brasil há de se colocar de joelhos, de jejum, de oração, de leitura da Bíblia e de consagração ao Senhor nesses dias. E certamente o Senhor há de olhar por nós, certamente o Senhor há de nos abençoar. Pelos méritos de Teu Filho Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus proverá, o nosso Deus proverá. Aleluias.